Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um estudo da lição de adultos da nossa escola bíblica dominical. Estamos já na lição de número 5, que tem como tema o Deus Filho. O textuário diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o." Mateus 17 e versículo 5. A verdade prática diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 17. Nós temos aqui os objetivos da lição, que são 3. O primeiro, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Segundo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Terceiro, enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e salvador. A palavra-chave desta lição é Cristo. Nesse momento vamos estar já em um breve comentário desta lição. Estamos já na lição 5, como foi falado, e temos aqui algo interessante que vamos estar estudando sobre esse tema, aonde nessa lição estaremos aprendendo sobre a doutrina bíblica, sobre o Deus Filho, revelada de modo marcante no episódio da Transfiguração. Vamos agora aqui para a introdução, que diz assim: ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus, em 3 pessoas, como foi estudado no decorrer da lição, falando da Trindade, que são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O episódio da Transfiguração é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Nós temos aqui nesta lição os 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a divindade do Filho. O primeiro ponto fala sobre a concepção virginal de Jesus. O segundo ponto fala sobre a deidade absoluta do Filho. E o terceiro ponto vai falar sobre os atributos divinos do Senhor Jesus. Aqui no primeiro ponto, o comentarista deixa de uma forma bem explicativa, que fala sobre a concepção virginal de Jesus, aonde a concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso, foi um milagre, um grande milagre. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou a Virgem Maria. Em Lucas capítulo 1, no versículo 35, o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Observe que o texto afirma que Jesus está concebido, ou melhor, seria concebido pela ação do Espírito Santo
e pela sombra do poder de Deus. Então observe aqui nesse comentário que o comentarista explica a questão da expressão sombra, que é falado pelo anjo. Essa palavra, essa expressão sombra, vem do grego episkidizo, que refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, no grego dinamis, ou seja, ao poder de Deus. Então isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria. Então vamos entender isso. Que a partir desse ensino, desse termo falado aqui, essa expressão, podemos ver que indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Então, dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade. Nesse evento, observamos aqui a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Então, portanto, o que podemos aprender nesse primeiro ponto é que a concepção virginal de Jesus é um dos maiores milagres da história da humanidade. Como é mencionado aqui, que acabamos de ler, em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, nos mostra a ação conjunta da Trindade. Qual é essa ação conjunta da Trindade? É que o Pai enviando, o Espírito Santo operando e o Filho sendo gerado. Então observamos aí, passamos a entender que é uma ação conjunta da Trindade. O Pai enviando, o Espírito Santo operando e o Filho sendo gerado. Então esse milagre nos ensina que a encarnação de Cristo foi um ato soberano de Deus para trazer redenção à humanidade. O segundo ponto fala sobre a deidade absoluta do Filho. Como diz aqui, o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância. Essa palavra vem do grego homósios, que é a mesma essência e substância do Pai. Então, o que podemos aprender aqui, nesse segundo ponto, é que a deidade de Cristo é uma verdade fundamental da fé cristã. Ele não começou a existir em Belém, mas é eterno, coexistindo com o Pai desde o princípio. Então, a união das duas naturezas, tanto divina como humana, em uma única pessoa, é o mistério que nos leva a adorar. Como diz aqui no comentário, podemos ver que essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. O terceiro ponto fala sobre os atributos divinos de Jesus. Aqui o comentarista fala sobre os atributos. O que são atributos? São as particularidades, qualidades e características. Então aqui vai ser falado sobre os atributos divinos do Senhor Jesus. E temos aqui os atributos de Cristo, atributos essenciais que confirmam também a deidade
do Senhor Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Jesus, ele possui todos os atributos essenciais da Trindade. Entre eles, citamos, primeiro, eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Jesus sempre existiu. Outro atributo, imutabilidade. Cristo, sendo Deus, não muda em seu ser ou caráter. Outro atributo é onipresença. Jesus declarou sua presença universal. Ele está presente em todos os lugares. Jesus falou sobre isso em Mateus, no capítulo 28 e versículo 20. Jesus também falou sobre isso, que estaria com os discípulos, sempre com os discípulos, mostrando ali a sua onipresença, quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outro atributo do Senhor Jesus, onisciência. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Ele é onisciente, sabe de tudo, conhece tudo. Onipotência, mostrando que ele é todo-poderoso. Nada é impossível para ele. Então podemos ver aí, em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Então nós cremos que o Senhor Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade e que ele possui os atributos essenciais da sua divindade, mostrando que ele é em si o próprio Deus. Que podemos aprender aqui nesse primeiro ponto, segundo ponto e também terceiro ponto. A sinopse 1 diz: a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. O segundo tópico vai falar sobre a centralidade do Deus Filho. Primeiro, aqui vai falar sobre a glória sobrenatural de Jesus. Aqui vai entrar o ensinamento sobre Mateus capítulo 17, onde mostra aqui a glória sobrenatural de Jesus em Mateus capítulo 17. Primeiro ponto, a glória sobrenatural de Jesus. Observe aí que Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus a um alto monte, como diz Mateus capítulo 17. Nesse local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O comentarista aqui explica de uma forma bem sucinta, mostrando que o verbo transfigurar é a tradução do grego metamorfó, do qual se originou o vocábulo metamorfose, que é uma transformação, mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina, com aparência resplandecente. Aqui também demonstra um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado, uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, tanto humana como também divina. Duas naturezas em uma só pessoa. Aqui, a divindade de Jesus foi revelada. Uma manifestação visível
da glória de Deus no Filho encarnado. Então, para resumir, a transfiguração foi um momento único e extraordinário em que Jesus ele revelou a sua glória divina de forma visível. Vale lembrar que esse evento não apenas fortaleceu a fé dos discípulos, mas também nos aponta para o Cristo glorificado que reina eternamente. O segundo ponto fala sobre também o testemunho da lei e dos profetas, também em Mateus capítulo 17, que estando no monte, aí aqui o versículo 3 diz assim: eis que lhes apareceram os dois profetas, que eram eles, Moisés e Elias, falando com ele, falando com o próprio Senhor Jesus. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Só nesse texto há grande significado escatológico. Aí temos aqui, mostrando aqui que apareceu nessa transfiguração tanto Moisés como também o profeta Elias. Qual é a representação deles nesse texto? Aqui está explicando bem. Moisés representa a lei. Ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. O outro profeta que apareceu também foi o profeta Elias. Ele já representa os profetas. Enquanto Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, considerando o símbolo da proclamação profética. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. Então esse evento nos ensina que Jesus não é apenas mais um personagem bíblico, mas o centro de toda a revelação divina. A superioridade de Jesus é evidente. Ele não apenas cumpriu a lei e os profetas, mas também os supera, sendo o próprio Deus encarnado. Então esses dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui o terceiro ponto vai falar sobre a aprovação divina do Pai. Nesse texto, nessa transfiguração, também acontece a aprovação divina do Pai, mostrando a aprovação divina do Pai. Como diz aqui, a transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Como podemos ver aqui no terceiro ponto, mostrando a aprovação divina do Pai. Aqui, para resumir, a voz do Pai durante a transfiguração é uma declaração poderosa e definitiva sobre a identidade de Jesus. Quando Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Essa palavra, observe, escutai-o. Deus aqui está confirmando que Jesus é o Filho eterno. Está confirmando que Jesus é propriamente o seu Filho eterno, consubstancial com Ele, com o Pai, e o único digno de ser ouvido e seguido. Então essa declaração também nos lembra que Jesus é o centro da revelação divina. Então aqui no versículo 17, o próprio Deus ele diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa expressão em quem me comprazo vem do grego eudoquesa, que revela que o Filho é aquele em quem o Pai
se deleita. Então, nós vemos que essa declaração também nos lembra que Jesus é o centro de toda revelação divina. A sinopse 2 diz: na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Agora vamos ao terceiro tópico, que vai falar sobre a missão redentora do Deus Filho. Primeiro, o Filho como revelação suprema. O Filho é uma revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho. Escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando Moisés ele diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Então, o Filho aqui está sendo revelado como algo supremo, sendo uma revelação suprema. A ordem do Pai, escutai-o, é um chamado direto à obediência e submissão à autoridade de Cristo. Ele é o cumprimento da profecia de Moisés e a revelação suprema de Deus. A supremacia de Cristo sobre a lei e os profetas é evidente, pois ele não apenas transmite a mensagem de Deus, mas é a própria palavra de Deus, mas é a própria palavra viva, e esse evento marca a transição entre a antiga aliança e a nova aliança, mostrando que a salvação e a revelação divina estão centradas de forma exclusiva no Senhor Jesus. Então temos que entender que esse evento sinaliza a transição entre a antiga aliança e a nova aliança, que é centrada na pessoa do Filho, que é o Senhor Jesus. O segundo ponto vai falar sobre a exclusividade de Cristo na redenção, mostrando aqui que a exclusividade de Cristo na redenção é um dos pilares da redenção. Como diz aqui: após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único, exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento tanto da lei como também dos profetas, como diz em Mateus 5 e versículo 17. Toda a Escritura aponta para Cristo. Isso é interessante. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus aponta para o Senhor Jesus. Cristo não é meramente um profeta. Ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Diante de sua majestade, toda a figura da antiga aliança se desfaz e somente Jesus permanece. Portanto, a exclusividade de Cristo na redenção é um dos pilares da redenção. Vamos agora ao último ponto, que vai falar sobre o aprendizado pela experiência. Diz aqui: a revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico, foi um aprendizado para os discípulos. Esse momento da transfiguração não foi somente um ato que aconteceu e os discípulos esqueceram, não. A transfiguração, a revelação da glória de Cristo, do Cristo ressurreto, foi também um evento pedagógico para os discípulos.
Foi um aprendizado, uma experiência para os discípulos que estavam ali naquele momento com Cristo. Aqui o comentarista diz assim: a experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 17, Pedro diz assim: mas nós mesmo vimos a sua majestade. Pedro está comentando aqui, nessa epístola, o que ele viu lá na transfiguração. Pedro está aqui comentando, a qual ele escreveu essa carta, em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 16 ao 17, essa palavra aqui é que Pedro está mencionando o que ele passou, o que ele viu lá na transfiguração, quando ele diz assim: mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Então Pedro repete tudo aquilo que ele viu lá no Monte da Transfiguração e ele escreve essa carta e coloca esse ponto muito interessante, mencionando aqui o momento da Transfiguração, que também foi um grande aprendizado, uma grande experiência para o apóstolo Pedro. A Transfiguração, portanto, é um vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e o anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. Então, diante dessa glória, diante desse momento extraordinário, diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar Cristo com fé e esperança. A sinopse 3 diz: Cristo é o único mediador e salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Vamos agora para a conclusão que diz: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso, devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Que possamos guardar esse ensinamento dessa lição maravilhosa em nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.